Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Tentar me agredir por motivos fúteis? Aproveite a prisão e a perda da sua família. Então, meu tio estava na minha casa para o meu aniversário, nós dois somos proprietários de armas de fogo. Eu participo de competições e ele é do tipo que vai ao estande de tiro uma vez por mês. Tínhamos ido atirar no dia anterior e trouxemos apenas algumas armas porque tínhamos algumas questões técnicas para resolver com algumas armas, então não era exatamente uma viagem só para atirar. Meu tio me surpreendeu na viagem com um pouco de tanerite, que é um explosivo que você ativa atirando nele, então acabamos explodindo algumas coisas enquanto estávamos lá, mas guardamos a maior parte para o dia seguinte. No dia seguinte, estávamos nos preparando para sair atirando de verdade, em vez de passar o dia mexendo nas armas, e meu tio me pediu para levar uma das minhas armas que tem munição muito cara e difícil de encontrar, para ele atirar um pouco. Eu disse a ele que só tinha cerca de 20 tiros para ela e que gostaria de economizar para outro dia, já que não sabia se conseguiria encontrar mais. É aqui que as coisas começam a desmoronar. Meu tio é conhecido por ser um pouco trapaceiro e explosivo, então ele surtou e tentou me fazer sentir culpado por não levar a arma, me dizendo que eu devia a ele pelo tanerite. Eu disse a ele que não percebi que teria que pagar a ele por um presente se fosse o caso, ele poderia ficar com o resto do tanerite, então fui para o meu quarto começar a guardar minhas armas, já que percebi que isso iria arruinar o dia. Isso fez com que ele perdesse completamente a cabeça, começasse a gritar e a pisar no chão, me chamando de ingrato e dizendo que devia me dar uma surra para me ensinar uma lição. Nesse ponto, disse a ele para sair da minha casa se fosse me ameaçar, e ele subiu correndo as escadas na minha direção. Meu tio é um homem muito grande e em boa forma, então peguei o spray de urso da minha mochila de tiro, o estande de tiro que usamos fica no meio do nada, e apontei para ele. Meu tio já foi atingido por spray de pimenta antes, então ele rapidamente recuou e saiu, danificando minha porta no caminho para fora. Eu simplesmente continuei com o meu dia depois disso, guardando a maioria das armas, mas colocando algumas no carro, porque planejava ainda ir ao estande para não deixar ele arruinar a minha diversão. Enquanto eu estava colocando as coisas no carro, alguns carros de polícia chegaram e começaram a gritar para eu me deitar no chão, e eles me algemaram. Rapidamente percebi que eles estavam lá porque meu tio ligou e disse que eu apontei uma arma para ele e mencionou as minhas armas. Acabei tendo que mostrar para a polícia as imagens da minha câmera de segurança antes que me deixassem ir. Depois desse dia, cortei completamente os laços com meu tio e segui com minha vida, mas fiquei sabendo que ele estava falando mal de mim para membros da família, o que foi quando comecei a planejar minha vingança. Eu sabia que meu tio armazenava ilegalmente suas armas restritas e que ele gastava uma quantia considerável de dinheiro com elas, mas também sabia que a polícia provavelmente não se importaria, já que eu não tinha provas. Descobri que meu tio estava atirando em todos os animais do quintal dele quando ele mora na cidade, através da minha avó, para quem ele se gabava e mandava fotos. Um dos animais que ele atirou é uma espécie em perigo de extinção, e eu sabia que o celular da minha avó tinha foto, então acabei entrando no celular dela sem que ela soubesse e me enviei todas as fotos comprometedoras, incluindo as das armas ilegais, e denunciei anonimamente à polícia. Hoje, meu tio foi preso, os fiscais de pesca e caça apreenderam os carros dele e as armas, a esposa dele basicamente o deixou, já que a batida policial traumatizou ela e os filhos deles, e todos os amigos dele do mundo das armas desapareceram, então ele não tem apoio. Data do tribunal e acusações desconhecidas, mas pela minha pesquisa, ele está enfrentando uma pena bem longa. Não sinto absolutamente nenhum remorso, porque sempre disse que não achava seguro ele ter acesso a armas, já que ele pode ser violento e é uma pessoa horrível no geral. Meu cunhado perdeu o bebê da sua ex. Eu nunca vi meu marido tão abalado. Bom dia a todos. Tenho 34 anos e meu marido tem 37. Ele tem um irmão chamado Brandon, 33, que estava namorando a Kira, 26, nos últimos 3 anos. Há 5 meses, Kira e Brandon anunciaram para a família próxima e amigos que Kira estava grávida. Todos estavam muito empolgados por eles. Meu marido nunca foi muito próximo do irmão, mas definitivamente estava muito animado com a criança, o que me surpreendeu, porque ele não demonstrou tanta empolgação ou vontade de ir às consultas médicas quando eu estava grávida dos nossos filhos. Há 2 meses, Kira e Brandon se separaram. A separação foi repentina devido à infidelidade por parte de Brandon. Brandon não lidou bem com o término e deseja muito voltar com Kira, mas ela está hesitante. Na semana passada, Kira perdeu o bebê. Foi algo muito repentino e trágico, e toda a família está arrasada, mas a notícia afetou meu marido mais do que eu pensava que aconteceria.
Ele tem estado distante, retraído e irritado a semana toda. Não quero desvalorizar a tristeza ou o luto dele, porque sei que ele realmente perdeu uma sobrinha e a forma como aconteceu foi muito trágica. Já disse a ele que estou aqui se ele quiser conversar, perguntei se há algo que eu possa fazer, etc., e recebo reações irritadas ou raiva, como se isso fosse culpa minha de alguma forma, como se eu tivesse me tornado a inimiga, e nunca ouvi assim antes. Qual é uma maneira gentil e não julgadora de tentar falar com ele sobre isso novamente? Atualização. Olá a todos. Para esclarecer imediatamente, o bebê não era do meu marido. Conversei com um conselheiro de luto que me deu algumas ideias de como falar sobre isso com meu marido e como abordar o assunto de forma que naquela noite, as crianças estavam na casa dos amigos, então eram apenas nós dois. Preparei o jantar favorito dele e nos sentamos para conversar. Descobri que a perda do bebê o afetou muito por duas razões. O irmão dele tinha dito a ele no dia anterior à perda do bebê que eles planejavam dar o nome do bebê em homenagem à mãe dele, que faleceu quando ele era muito jovem, como uma surpresa para o pai dele. A segunda razão é porque na noite em que meu cunhado traiu Kira, ele deveria estar passando um tempo com meu marido, porque Kira estava fora da cidade. Meu marido estava particularmente cansado daquele dia de trabalho e cancelou. Então, Brandon acabou indo a um bar e conhecendo a mulher com quem ele traiu Kira lá. Meu marido acredita que se tivesse passado tempo com Brandon naquele dia, ele nunca teria ido ao bar e traído, a separação não teria acontecido, Kira não teria ficado tão estressada e não teria perdido o bebê. Esse é o raciocínio do meu marido. Estou muito feliz por termos conseguido conversar sobre isso. Ele está começando o processo de procurar um profissional para conversar, mas ele disse que, uma vez que conversamos de maneira construtiva, ele começou a se sentir melhor. Portanto, o luto faz sentido, mas o que não faz sentido é porque ele estava mais envolvido e excitado com a gravidez da cunhada do que com a sua. Também conversamos sobre isso. Ele disse que quando eu estava grávida dos nossos filhos, ele estava muito estressado em trabalhar o suficiente para pagar nossas contas, duvidando se seria um bom pai, além de se preocupar com minha saúde e bem-estar. Como vimos nessa situação, meu marido tem a tendência de internalizar as coisas, então ele estava lidando com tudo isso. Ele disse que, com o filho de Brandon e Kira, ele sentiu toda a empolgação sem todo o estresse avassalador. Eu sou o babaca por ficar chateado por minha esposa agendar nosso tempo íntimo e romântico juntos? Eu, 39, estive com minha esposa, 37, por 15 anos e estamos casados por 9. Juntos, temos 2 filhos, 8 anos, menino, e 3 anos, menina. Então, ambos temos agendas muito ocupadas porque ambos trabalhamos. Isso afetou muito nossa intimidade e vida romântica. Eu percebi que ela tem nos ignorado e nossa vida sexual estava morta. Não havia mais romance. Eu abordei essa questão com ela. Nos sentamos e tivemos uma conversa sobre isso. Eu expliquei meu lado da história de que estou me sentindo negligenciado em nosso casamento e precisamos fazer algo a respeito. Ela pediu desculpas e me disse que estava realmente ocupada com o trabalho e não tinha tempo. Conversamos e chegamos à conclusão de que teríamos mais tempo um para o outro com mais frequência. A primeira coisa que me deixou desconfortável foi quando ela pediu minha agenda. Após essa conversa, as coisas voltaram ao normal. Arrumamos uma babá e saímos em encontros com mais frequência. Fazemos sexo com mais frequência. Costumava ser uma vez por mês ou quando tive essa conversa com ela, não tivemos sexo por 5 meses seguidos. Mas agora estamos fazendo de 2 a 3 vezes por semana. Ela está muito mais espontânea e inicia mais. Eu faço o mesmo. Isso tem acontecido há 4 meses. Eu fico feliz por isso. Então, recentemente, descobri algo. Liguei dizendo que estava doente porque estava com um resfriado. Minha esposa não tirou o dia de folga porque eu disse a ela que ficaria bem. Estava perto do local de trabalho da minha esposa procurando uma caneta. Notei um planejador na mesa dela. Estava muito detalhado. Basicamente, ela planejou tudo, desde quando teríamos relações sexuais até quando deveríamos sair em encontros. Estava escrito coisas como: terça-feira, 22 horas, fazer sexo. É como se ela estivesse descrevendo o tempo comigo como se fosse mais uma tarefa que ela precisa fazer. Ela também fez planilhas sobre quanto tempo ela passa comigo, com as crianças, com ela mesma e com o trabalho dela. Além disso, ela tem um caderno cheio de coisas sobre nós. Como nossa comida favorita, nossos aniversários, compromissos, coisas que gostamos e queremos, etc. Isso me fez sentir sem valor,
Como se nem fossemos importantes o suficiente para ela se lembrar dessas coisas sem precisar de um lembrete. Eu acho que, se você ama alguém, deve saber quase tudo sobre essa pessoa sem precisar de um caderno ou lembrete para amá-la em um horário específico. Eu entendo que ela quer ser organizada, mas somos apenas uma tarefa para ela? Eu perguntei à minha esposa sobre isso. Ela respondeu casualmente que esquece as coisas com facilidade e é facilmente distraída. Ter cadernos e horários ou lembretes ajuda a se lembrar de coisas importantes. Tivemos um certo desentendimento sobre isso. Minha esposa explodiu e perguntou: por que você está agindo de maneira infantil? Estou fazendo o meu melhor para manter o romance vivo. Você quer que eu pare com isso? Ela não entende que isso me ofende, o fato de ela ter que se lembrar de nos amar e arranjar tempo para nós. Eu sou o babaca? Você é o babaca. Você pediu à sua esposa para arrumar mais tempo para a intimidade com você e está chateado porque ela agenda um tempo para ser íntima com você? Uau! Se vocês têm vidas muito ocupadas, então é claro que alguma quantidade de planejamento precisa acontecer. Talvez você devesse tomar mais iniciativa se não gosta do estilo dela. Não, eu também tomo a iniciativa. Conversamos sobre isso. Mas se você ama alguém, não deveria se lembrar de tudo sobre essa pessoa? Percebi que ela comprou presentes para mim há poucos dias e isso é algo que ela havia anotado em seu caderno. Quer dizer, eu também compro presentes para ela, mas não faço isso porque é uma tarefa. Faço porque a amo e quero mostrar apreço. Isso me faz sentir como se eu não fosse o marido dela, mas uma tarefa ou um trabalho com o qual ela precisa lidar. Edição. Ok, uau, eu não percebi que seria bombardeado com tantas respostas em uma hora. Entendi que fui um idiota. Eu sei que fiz algo tolo. Vou sair agora, me desculpar com minha esposa e compensar isso. E obrigado por me fazer entender mais sobre o assunto de TDAH e por me fornecer todos os links relacionados. Isso vai me ajudar a entender se minha esposa tem TDAH ou não, e o que posso fazer para ajudá-la. Eu aprecio todas as respostas. Obrigado. Atualização. Ontem, eu postei sobre isso e, com razão, recebi muitas críticas e xingamentos. E caramba, vocês são algo. Eu só postei sobre uma discussão entre nós e todos vocês assumiram que eu não faço nada em casa. Eu apenas fico no sofá bebendo cerveja como Homer Simpson ou o Peter Griffin de Family Guy. Além disso, alguns de vocês presumiram que eu sou abusador com minha esposa e não a valorizo. O que diabos há de errado com vocês? Eu realmente acredito que o Reddit definitivamente não é o melhor lugar para alguém obter conselhos, porque eles simplesmente presumem que, por eu ser homem, sou 100% um abusador e um traidor. Eu pedi desculpas à minha esposa por ter sido um idiota e por ter fuçado nas coisas dela. Não foi uma desculpa vazia. Eu comprei um presente para ela. Ela é artista e a maioria dos seus materiais de arte estão velhos ou danificados. Ela vem reclamando que eles estão velhos e que vai substituí-los. Então eu os comprei para ela. Alguém sugeriu que eu deveria tratá-la com um dia de spa. Bem, eu tentei, mas os tratamentos de spa são caríssimos na minha região. Talvez quando eu economizar o suficiente, eu a trate com isso. Então, junto com o pedido de desculpas, eu perguntei a ela se ela estava estressada no trabalho ou o que eu poderia fazer para melhorar a situação. Ela disse que não se importa com a agenda que temos agora. Ela até mesmo esclareceu minha concepção errada de que as coisas em seu planejador não são uma tarefa. Ela diz que vê isso como algo empolgante. Sempre que temos momentos românticos ou sensuais, ela sempre espera por isso. Rimos disso e até fiz uma piada de que ela é como a Amy Santiago e duvido que ela tenha um caderno inteiro cheio de coisas relacionadas a sexo. Ela me disse que costumava ter quando namorávamos, porque ela era tímida. Foi divertido saber disso. Talvez eu pegue emprestado isso algum dia. Também alguns de vocês estavam certos, ela tem TDAH. Ela me disse que não tinha me contado isso porque está incerta. Na semana passada, a terapeuta dela disse que ela pode ter TDAH ou até mesmo TOC e que ela deveria verificar isso para ter certeza. No entanto, não temos certeza disso, mas minha esposa acredita que tem ambos, porque ela gritou com um dos funcionários por não colocar os arquivos da maneira que ela gosta. Ela também está estressada porque tem alguns projetos próprios chegando. Então, obrigado àqueles que realmente me ajudaram com isso e deram conselhos a respeito. Eu sou a babaca por expulsar o namorado da minha prima mesmo sendo a casa dela? Isso aconteceu há 1 hora e eu ainda não contei à minha prima.
Minha prima, Jana, perdeu os pais quando era jovem. Seus pais a deixaram com uma casa grande, quase como uma mansão, e muitos bens e dinheiro. Ela é alguns anos mais velha do que eu e se formou cedo, e também é muito bem-sucedida em sua área. Desde o ano passado, eu tenho morado com ela, já que minha faculdade fica a 20 minutos de distância. A condição era que eu cuidasse dos gatos dela na maior parte do tempo quando ela estivesse no trabalho. A maioria das minhas aulas é online. Quando digo gatos, me refiro a 15 gatos idosos com necessidades especiais ou medicações especiais, 3 gatinhos adotivos e 2 outros gatos sem problemas de saúde. Ela tem espaço e dinheiro para cuidar de todos eles. Ela também tem um veterinário que vem regularmente. Minha função é alimentá-los, brincar com eles, dar remédios para os mais velhos, limpar a caixa de areia, garantir que nada esteja errado com os mais idosos e assim por diante. Eu levo meu trabalho a sério e amo esses gatos como se fossem meus. Jana tem saído com um cara há 1 ano ou 2. Há 1 hora, ele apareceu para esperar Jana e surpreendê-la cuidando dos gatos. Ele continuava importunando os gatos, forçando-os a se aninhar com ele, fazendo aquele vídeo da metralhadora de gatos, gravando TikToks assustando os gatos mais velhos e assustados. Ele quase chutou um dos gatinhos com muita força porque estava perseguindo outro gato. Eu já tinha o advertido, tentado dar a ele um dos gatos amorosos, mas ele só queria atormentar os mais assustados. A última gota foi na hora dos remédios. Alguns dos gatos precisam de remédios pelo resto de suas vidas e tenho muito medo de perder uma dose. Esse cara pegou o gato idoso, o manuseou de forma agressiva, o pobre senhor idoso fez xixi nele. Ele soltou o gato e começou a gritar com ele. Aquilo foi a gota d'água. Eu entendo que eu não tinha o direito de expulsá-lo, já que não era minha casa. Mas eu fiquei tão brava que comecei a xingá-lo e disse para ele sair da merda da casa. Ele se recusou a sair e eu tive que pedir ajuda ao vizinho para me ajudar a tirá-lo de lá. O cara é muito legal. E bem, agora ele está me ameaçando dizendo que vai fazer minha prima me expulsar e me mandando mensagens dizendo que eu não tinha o direito de expulsá-lo. Eu não acho que fui uma idiota, mas também não era minha casa em primeiro lugar. Atualização. Desculpe por não ter respondido aos comentários, fiquei extremamente ansiosa com a situação. Minha prima me ligou assim que terminou a reunião dela. Eu expliquei a situação freneticamente e pedi desculpas por ultrapassar meus limites, mas achei que era melhor que ele fosse expulso. Assim que minha prima chegou em casa, ela verificou todos os gatinhos e conversou com o vizinho. O vizinho explicou que eu estava pedindo ajuda para tirar esse cara da casa porque ele estava incomodando os gatos. O vizinho sabe que temos muitos gatos por causa de um pátio cercado ao ar livre. Bom, não tenho certeza do que ele disse, mas ela terminou com ele. Ela disse que eu fiz a coisa certa e me agradeceu. Todas as fechaduras foram trocadas, apenas por precaução. Todos os gatos estão bem e voltaram à sua rotina feliz. Eu me recusei a obrigar minha filha a ceder o fundo educacional dela para o filho da minha esposa. Um pouco de contexto, eu, 39, sou pai da minha filha, 18, vamos chamá-la de Emma. Minha primeira esposa e eu fomos namorados desde o ensino médio. Emma foi um acidente feliz e estávamos emocionados por sermos pais dela. No entanto, minha esposa faleceu durante o parto dela. Eu havia acabado de me formar e começado um emprego, e não consegui equilibrar uma filha e a carreira. Então, casei novamente em 1 ano e meio com minha segunda esposa, 42, vamos chamá-la de Sam. Ela também estava lutando para criar o filho dela, Tom, devido a dificuldades financeiras. Foi um casamento por conveniência e fomos muito honestos sobre isso. Ela ficaria em casa cuidando dos 2 filhos enquanto eu providenciaria financeiramente para eles. Houve altos e baixos ao longo do caminho, mas fizemos dar certo. Sam sempre deu tratamento preferencial ao filho dela, emocionalmente, o que nunca foi um problema para mim, afinal, era minha filha, não dela. Mas eu sempre forneci igualmente para ambos, pois sempre senti a obrigação de ser justo com ambos. Não houve grandes problemas durante o crescimento. Ambas as crianças mantiveram um relacionamento saudável uma com a outra, mantendo um pouco de distância. Ambas se preocupam uma com a outra. E nunca pedimos mais. Minha primeira esposa e eu tínhamos uma apólice de seguro. Foi pago quando ela faleceu. Por algum motivo, conversamos aleatoriamente sobre o que faríamos com o dinheiro se um de nós falecesse. Decidimos que o dinheiro iria para nossos filhos, e se não tivéssemos um filho, o cônjuge sobrevivente deveria viajar pelo mundo.
Mantive esse dinheiro em um fundo que cresceu ao longo de 17 anos e tem rendido lucros significativos e agora é uma quantia considerável. Nunca peguei nem um centavo emprestado dele, pois pertence à minha filha e eu sou apenas o guardião. Este ano, ambos os filhos se candidataram a faculdades e Emma foi aceita em uma faculdade da Ivy League com bolsa completa. Nosso plano era que, se Emma não conseguisse a bolsa, eu pagaria sua mensalidade com o fundo. Tom também se candidatou à Ivy League e foi admitido, mas sem bolsa. Ele e eu discutimos nossas opções e eu disse a ele que, embora eu possa ajudá-lo com as despesas de vida enquanto ele estuda, não posso pagar a mensalidade sem sofrer um grande impacto. Ele entendeu e disse que pegaria um empréstimo para isso. Ficou decidido então. Ou pelo menos, achei que estava. Uma noite, Sam me perguntou se eu poderia pagar a mensalidade do filho dela com o pagamento. Ela sabe o valor dessa pólice. Fiquei assustado por um segundo. Mas eu disse que iria pensar sobre isso. Adiei porque queria perguntar a Emma se ela queria ajudar Tom, porque eu sempre a deixei tomar decisões próprias, pois acho que é a parte importante da paternidade. Eu queria perguntar a ela sozinha, sem a presença de Sam, porque Sam pode ser um pouco insistente, e eu queria que Emma tomasse a decisão sozinha, sem pressão, porque ela é a filha mais doce, que prefere ser magoada a magoar outra pessoa. Expliquei toda a situação à minha filha e perguntei o que ela queria fazer. Ela me perguntou o que eu achava que ela deveria fazer, e eu disse a ela que não tenho opinião, mas que qualquer que seja a decisão dela, não mudará nada entre nós. Ela sempre será meu mundo. Ela me disse que queria viajar pelo mundo comigo, como a mãe dela queria, com metade do dinheiro, e investir o restante para ter fluxo de caixa extra. Ela me pediu o fim de semana para pensar nisso, o que fiquei feliz em dar a ela. No fim de semana, ela me mandou uma mensagem para entrar no quarto dela. Ela me pediu para explicar os rendimentos do lucro, o valor e tudo relacionado ao valor, o que eu fiz. Depois de refletir, ela decidiu que pode pagar metade da mensalidade de Tom enquanto viaja pelo mundo e mantém o fluxo de caixa saudável. Eu enfatizei a ela que se ela não quisesse fazer isso, não precisava. Tom não é responsabilidade dela. Mas ela disse que queria ajudar o irmão dela. Durante uma reunião familiar, ela disse isso a Tom na frente de Sam e de mim. Tom se emocionou e a abraçou, muito grato. Notei que Sam estava um pouco abalada, mas ignorei. Saímos todos para jantar. Na cama, Sam me perguntou quem decidiu sobre a mensalidade de Tom. Eu contei toda a situação para ela. Sam ficou chocada por qualquer motivo. Ela disse que eu não precisava perguntar a Emma e poderia ter tomado a decisão por conta própria, já que o dinheiro não era de Emma. Eu disse a ela em palavras claras que ela não tem opinião nisso, já que foi decidido entre mim e a mãe de Emma o que faríamos com o dinheiro. Então ela disse porque eu não a envolvi nas discussões com Emma. E até esse ponto, eu estava à beira e disse a ela que isso não era da conta dela, já que foi decidido entre mim e a mãe de Emma o que faríamos com o dinheiro. Uma semana depois, eu estava com meus colegas quando recebi uma mensagem de Tom para que eu voltasse para casa imediatamente. Corri para casa. Cheguei em casa em 10 minutos. Sam estava gritando com Emma como se ela devesse pagar a mensalidade de Tom, e Emma estava chorando. Tom estava tentando acalmar a mãe e fazê-la calar a boca, mas sem sucesso. Disse à minha esposa para calar a boca e ir para o quarto da maneira mais educada possível, porque não queria insultá-la na frente de Tom, afinal, ela era a mãe dele. Peguei Emma no colo e a estava levando para o quarto dela quando ouvi Sam gritar: "Você sempre foi um monstro. Você matou sua mãe ao entrar neste mundo. E este foi o limite." Disse a Sam que estava saindo e voltaria em 2 dias e que era melhor ela não estar lá quando eu voltasse. Levei Emma comigo e perguntei a Tom se ele queria vir conosco. Tom estava relutante, mas acabou vindo conosco. Levei-os para uma cidadezinha próxima e fizemos check-in. Emma chorou o caminho todo e eu a deixei chorar depois de algumas tentativas iniciais de acalmá-la. Na manhã seguinte, nos encontramos no café da manhã. Os olhos de Emma estavam inchados de tanto chorar. E Tom basicamente caiu de joelhos e pediu desculpas pelo comportamento de sua mãe. Emma disse a ele que não era culpa dele. Nós 3 tivemos uma discussão franca e aberta depois que Emma e eu conversamos em particular, onde Emma foi tranquilizada de que ela não era responsável por nada. Emma ainda pagará metade da mensalidade de Tom. Também conversei com Tom e disse a ele que estaria me divorciando da mãe dele e que não há volta. Mas isso não precisa mudar minha relação com ele, a menos que ele pense o contrário. Ele me pediu para considerar minha decisão e perguntei a ele se o que eu estava fazendo era injusto. Ele disse que não e que ele entendia.
Quando chegamos em casa, meus pais já estavam lá e Sam havia ido embora. Meus pais perguntaram o que aconteceu e, aparentemente, Sam havia contado a eles apenas uma parte da história e eu contei a história toda. Eles estavam furiosos, mas tentaram amenizar a situação e perguntaram se há alguma maneira de fazer as pazes. Eu disse a eles que minha decisão é final. Entreguei os papéis de divórcio a Sam com uma quantia justa de pensão alimentícia, junto com um apartamento de um quarto, já que ela fez da nossa casa enquanto eu trabalhava, apesar do acordo pré-nupcial que eliminava qualquer perspectiva de pensão alimentícia ou divisão de bens. Enquanto isso, nossos parentes e amigos têm me pedido para reconsiderar, embora não aprovem o que aconteceu, eles querem que eu abra espaço para ela. Sam também entrou em contato com Emma e pediu desculpas por seu comportamento. Emma me pediu para reconsiderar minha decisão, pois ela perdoou Sam e sente que não haverá atrito, já que ela já foi para a faculdade. Não estou disposto a recuar, porque qualquer afeto que eu tinha por Sam se foi. Não acho que será igual se voltarmos a ficar juntos. E não há como mudar essa falta de sentimentos por ela. Então estou pedindo conselhos a reditores objetivos e imparciais sobre o que fazer aqui. O comentário sobre o assassinato da mãe foi maligno. É o tipo de coisa que pode causar a alguém problemas de culpa, inferioridade e baixa autoestima por anos. O único monstro desta família é a madrasta. Eu sou a babaca por não querer levar os filhos do meu ex-marido nas férias. Eu, 39, estou divorciada do meu ex-marido, 41, há 9 anos. Temos 2 filhos, 12, 9. Meu ex-marido se casou com sua nova esposa e eles têm um total de 3 filhos, 9, 5, 5. Eles estão esperando o 4º filho. Eu e meu ex compartilhamos a guarda das nossas crianças. Mas ao longo desses 9 anos houve uma mudança drástica na nossa situação financeira. Eu fui promovida e agora ganho quase 6 dígitos. Mas meu ex perdeu o emprego, o que fez com que a renda dele mudasse e diminuísse. O trabalho atual dele paga um pouco menos do que o anterior. Aqui está o problema: como posso comprar muitas coisas para os meus próprios filhos, meu ex e sua esposa não gostam. Eles dizem que é injusto para os próprios filhos deles, pois eles não podem comprar coisas novas como eu faço. E todas as crianças deveriam ter as mesmas coisas. No ano passado, comprei um laptop para o meu filho porque ele obteve a nota mais alta em suas provas. Meu ex não gostou e me disse que estou mimando meus filhos e os transformando em crianças mimadas. A questão surgiu porque o filho mais velho dele com a esposa, 9, também queria um laptop. E para o meu ex, o dinheiro está apertado, ele é o único provedor na casa deles e sua esposa é principalmente dona de casa, mas trabalha meio período às vezes. No entanto, não é como se eu fizesse isso para me exibir. Eu digo aos meus filhos para serem humildes em relação às coisas que eles têm e não se gabarem delas. Eu compro presentes para os filhos do meu ex no aniversário deles e no Natal. Em agosto, eu e toda a minha família planejamos ir para a Itália, deveria ser umas férias em família. Eu vou levar meus filhos comigo. Eles também estão animados. Meu ex não teve problemas até ele me ligar e perguntar se eu poderia levar os filhos dele comigo também. Fiquei meio chocada. Ele explicou que eles não podem se dar ao luxo de viajar e os outros filhos dele insistiam que eles fossem de férias conosco também. Eles estão meio que com ciúmes dos meus filhos por irem para o exterior de férias. Eu disse a ele diretamente que não. Não vou assumir a responsabilidade pelos filhos de outra pessoa. Embora eu ganhe muito mais dinheiro do que ele, eu não posso pagar o alojamento para 6 pessoas. Eu disse a ele que os filhos dele não são da minha responsabilidade. Depois que ele desligou, comecei a receber mensagens da esposa dele me chamando de bruxa cruel por arruinar a felicidade das crianças dela e disse: "Espero que você esteja feliz fazendo crianças pequenas chorarem. Deus empurrará uma bruxa gananciosa como você." Meu pai acha que fiz a coisa certa. Mas minha mãe acha que fui longe demais e me disse para não levar meus filhos para que os meio-irmãos deles não os odeiem. Meu irmão sugeriu que eu pagasse metade do preço e deixasse meu ex pagar a outra metade, o que eu sei que ele nunca ouvirá. Rejeitei ambas as ideias. Não há como eu deixar meus filhos por dias para ir de férias em outro país. Eu fui realmente cruel? Eu sei que não é culpa das crianças, entendo a vontade delas de ir de férias. Mas me pedir para pagar por mais 3 crianças é demais. Edição: como as pessoas estão perguntando, ele me traiu quando eu estava grávida da minha filha. A nova esposa dele é realmente a amante dele. Eu não mencionei isso porque não achei relevante para a história aqui. E eu tenho um fundo de faculdade para meus filhos.
Comecei quando fiquei grávida de ambos. Meu ex também contribui um pouco para isso. Mesmo que ele não o fizesse, eu ainda teria o suficiente quando eles atingissem a maioridade. Além disso, compro presentes porque quero. Eles me chamam de tia desde que aprenderam a falar. Eu não sou tão cruel a ponto de puni-los pelo erro do pai. Eu também não compro presentes caros para eles. Independentemente de como são o pai e a mãe deles, eles são crianças muito boas e bem comportadas. O fato de você comprar presentes para os filhos dele, fruto da traição, é mais do que qualquer pessoa deveria fazer. Como ele se atreve a te pedir para levar o filho da traição e a razão pela qual seu casamento terminou para as férias? Eu diria à nova esposa da próxima vez que ela te chamar de cruel por não levá-los, que destruidores de lares têm o seu próprio lugar no inferno, então ela deveria cuidar das pedras que ela joga em sua própria casa de vidro. A ironia é que ela é uma mulher cristã. Ela acha que se arrepender o suficiente, Deus vai perdoar os pecados dela. Ela também está muito brava comigo porque eu disse a ela que ela deveria ter investido em algum método contraceptivo em vez de reclamar de ter muitos filhos para alimentar. Atualização. Então, ontem, fui à casa do meu ex buscar meus filhos. Enquanto estava lá, os filhos dele vieram correndo até mim e disseram que estavam muito empolgados para ir à Itália comigo. Estou confusa. Eu nunca mencionei a viagem para eles, nem disse aos meus filhos que levaria seus meio-irmãos comigo. Chamei meu ex e sua esposa e pedi que eles explicassem isso. A esposa dele evitou o contato visual. Eu exigi uma resposta dela. Ela disse que não pode partir o coração das crianças contando-lhes a verdade. Juro por Deus, fiquei furiosa. Eu já havia tido o suficiente dessa atitude de superioridade. Gritei com ela e disse que ela deve ter parafusos soltos na cabeça se pensa que pode passar por cima de mim. Como ela ousa usar os filhos dela como arma? Se ela quer um tempo longe de cuidar dos próprios filhos, ela deve mandá-los para a casa da mãe dela. Eu não serei babá gratuita para os filhos dela. Ela tentou revidar, mas eu estava falando por cima dela. Eu não consigo acreditar que essa mulher tenha se rebaixado tanto. Gritei palavrões para ela. Eu já estava tendo um dia ruim ontem e o comportamento dela de Karen, cheio de direitos, foi a gota d'água. Disse ao meu ex para consertar a bagunça que sua esposa fez, caso contrário eu levaria ao tribunal. Ele tentou justificar as intenções dela e eu disse a ele que vou parar de enviar presentes para os filhos dele se ele não resolver isso. Eu tinha sido nada além de educada com a esposa dele, sabendo que ela foi a mulher que destruiu minha casa. Mas já chega. Estou cansada de ser simpática com eles. Os 3 filhos dele não vão comigo, isso é final. Eu expliquei isso até mesmo aos meus filhos, que ficaram um pouco tristes, mas entenderam. Mais tarde, naquela noite, meu ex ligou e pediu desculpas. Ele foi humilhado por sua mãe por causa disso. Ele é um homem adulto pedindo à sua ex-esposa que providencie coisas que ele deveria estar providenciando para os filhos dele. Ele também teve uma briga com a esposa porque não sabia que ela mentiu para os filhos. Ele disse que só tinha boas intenções porque queria que todos os filhos dele desfrutassem de privilégios iguais. Eu disse a mesma coisa que um usuário do Reddit comentou, que nossos filhos não são iguais. É injusto ele ficar insistindo nessa ideia de privilégios iguais quando nossos filhos não têm o privilégio de vir de uma família completa porque o pai deles foi um traidor nojento. Pelo menos os outros filhos dele têm um pai em tempo integral e uma casa completa. Eles não precisam mudar de casa toda semana. Eles não precisam fazer terapia para entender porque suas vidas são diferentes. E tudo isso aconteceu porque ele nem consegue ser forte o suficiente para cumprir seus votos matrimoniais. Ele fracassou como pai para eles e fracassou como marido para mim. E não apenas isso, ele teve a audácia de me culpar pelo divórcio. Eu disse a ele que, se os papéis fossem invertidos e fosse eu quem tivesse traído e engravidado de outro homem, ele me aceitaria a mim e ao bebê em sua vida? Ainda estou para obter a resposta. Ele simplesmente disse que estava arrependido e desligou. Desculpe por desabafar, eu estava tendo um dia realmente estressante. Ainda tenho que conversar com minha mãe e meu irmão sobre esse problema. Mal posso esperar para ir à Itália e me afogar em vinho e me empanturrar com macarrão e pizza italiana de verdade. Talvez eu atualize ou talvez não. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.